A indústria de laticínios no Brasil vem crescendo num ritmo acelerado e apresenta grande diversificação de produtos. Tudo isso porque, além da maioria dos lares brasileiros consumirem os diversos tipos de queijos fabricados, com a globalização e os novos hábitos alimentares, outros produtos láticos têm se tornado cada vez mais conhecidos e consumidos por todas as classes sociais. Além disso, alguns produtos sempre estiveram na preferência do consumidor brasileiro, dentre os quais podemos destacar os 3 que serão discutidos neste videocurso, que são a manteiga, o requeijão em barra e a coalhada. Além de serem importantes por causa da procura pelo consumidor, estes produtos têm grande importância dentro do fluxo do laticínio por aproveitarem o creme extraído da padronização do leite, da fabricação dos queijos e outros produtos. Vamos conhecer ao longo deste videocurso a fabricação da manteiga, do requeijão em barra e a coalhada. Mais um vídeo da série Laticínios, apresentando as principais técnicas de produção de queijos e outros produtos derivados de leite. Vale ressaltar que o primeiro videocurso da série, intitulado Instalação de uma Queijaria e Controle de Qualidade de Leite e Queijos, é imprescindível para que você conheça as normas para instalação, higiene e equipamentos, elementos fundamentais para a fabricação de qualquer produto lático. Este trabalho foi coordenado pela doutora Célia Lúcia Ferreira, professora da Universidade Federal de Viçosa e consultora de diversos laticínios em todo o Brasil, que nos fala sobre a importância desta série para quem pretende entrar nesta fascinante área. Atualmente, devido à globalização das informações, é importante que qualquer alimento seja produzido com as boas práticas de fabricação. Nesta série, estas práticas foram atualizadas e revistas para que os produtos elaborados possam atender às expectativas do consumidor com um produto de qualidade e também atender às legislações vigentes. Antes de iniciarmos a fabricação dos queijos propriamente dita, veremos alguns dos cuidados de higiene que são fundamentais para se atingir as boas práticas de fabricação mencionadas pela professora Célia. Ao chegar ao laticínio, os operadores devem sempre realizar a higiene pessoal, iniciando pela lavagem das botas. Elas devem ser esfregadas, utilizando-se detergente até a completa retirada de todas as sujidades. Agora, as mãos também devem ser esfregadas, dando-se atenção especial às unhas. Em seguida, deve-se passar solução sanitizante. Antes de iniciar a fabricação, o tanque deve ser lavado com água corrente por dentro e por fora. Em seguida, passe a solução ácida preparada por toda a sua superfície, dando atenção especial às quinas e aos registros. Todos os equipamentos e utensílios, como mesas, liras e garfos, devem passar pela sanitização da mesma forma que o tanque. A manteiga é um dos produtos láticos mais utilizados e consumidos no Brasil. Ela pode ser encontrada em praticamente qualquer mercearia em todas as regiões. A manteiga pode ser definida como produto obtido pela aglomeração mecânica da matéria gorda do leite, acrescida ou não de sal. É formada batendo-se o creme, que é obtido previamente através do desnatamento do leite. Seu uso é bastante diversificado, seja para o café da manhã, para ser passada no pão fresquinho, como ingrediente indispensável em bolos e tortas, ou até para dourar os condimentos na culinária. É bastante vantajoso para os laticínios padronizarem o leite a ser utilizado para os diversos produtos fabricados. Com a matéria gorda obtida, são fabricados diversos produtos, como a manteiga, aumentando a rentabilidade do laticínio.
Vamos conhecer o processo de produção da manteiga. Os equipamentos indispensáveis para a produção de manteiga são a desnatadeira, a batedeira e uma pasteurizadora. A desnatadeira normalmente é acoplada ao pasteurizador de placas, um equipamento indispensável a qualquer laticínio. A batedeira é constituída de um cilindro colocado na posição horizontal. Ela é dotada de uma abertura na parte central para a entrada de creme e a saída da manteiga. Esta abertura deve possuir um sistema de vedação eficiente para que não escorra material. Internamente, ele tende a apresentar anteparos para aumentar a eficiência da bateção. Na parte inferior é acoplado um registro para a saída do leitelho e da água de lavagem do creme. É fundamental a existência de um visor para o colaborador verificar o ponto da massa durante a bateção. Quando ligado, este cilindro pode girar a 2 velocidades. A primeira de bateção a 45 rotações por minuto e a outra, mais baixa, normalmente a metade, para a fase de limpeza do creme. Esta batedeira pode ser acoplada a um motor de aço inoxidável para conectá-la por meio de encanamento a uma embaladora automática. Os ingredientes necessários para a fabricação da manteiga são creme retirado da matéria gorda do leite, fermento lático opcional, sal e água para lavagem. O fluxograma de produção da manteiga se inicia pela padronização do leite para a obtenção do creme. Em seguida, este creme é pasteurizado para a eliminação de organismos patogênicos. Quando o creme é resfriado, faz-se a maturação ou adição ou não de fermento lático. Passado o tempo de maturação, inicia-se a batedura do creme na batedeira. Quando o creme estiver no ponto, retira-se o leitelho, etapa conhecida como malaxagem. Com todo o soro drenado, inicia-se a lavagem com água de boa qualidade. Agora pode ser adicionado o sal e, por fim, podem ser feitos a embalagem e o armazenamento para maturação. A obtenção do creme de qualidade é uma das etapas mais importantes do processo de fabricação da manteiga. O volume de água a ser adicionado está em função da quantidade de creme vezes o teor de gordura em porcentagem dividido pela concentração do creme para a bateção, menos a quantidade de creme. Como exemplo, vamos fazer o cálculo da quantidade de água necessária para padronizar 200 litros de creme com 50% de gordura, para que no final ele fique com 40%. O volume de água será igual a 200 vezes 50, dividido por 40, que é o teor de gordura pretendido, menos 200. Neste caso, o volume de água a ser adicionado é de 50 litros. Obtido o creme, ele é colocado no tanque para pasteurizar. Para facilitar a retirada do creme dos latões, eles podem ser aquecidos externamente com água quente. Verta todo o creme a ser utilizado na pasteurizadora. Colocado todo o creme a ser transformado em manteiga no tanque, acionar o sistema de agitação automático. Agora, acione o sistema de aquecimento, injetando vapor na camisa para aquecer o creme. Monitore o aumento de temperatura com o termômetro até que ela atinja cerca de 85 graus Celsius. Interrompa o vapor e ligue a água para resfriar o tanque e o creme. Observe que o sistema de agitação continua ligado o tempo todo. O creme deve ser resfriado até a temperatura de 12 graus Celsius e mantido desta forma e com agitação por cerca de 12 a 18 horas para que ocorra a maturação. A manteiga pode ser fabricada de 2 formas:
com a fermentação do creme ou sem a fermentação. Quando não é realizada a fermentação, inicia-se o processo de pasteurização e bateção, logo após a padronização do leite e obtenção do creme. A vantagem de ser realizada a fermentação é que a manteiga fica com sabor e aroma mais acentuado, e a manteiga produzida é classificada como de primeira qualidade. O rendimento da manteiga com processo de fermentação tende a ser melhor que o processo sem fermentação. Neste videocurso, optamos por fermentar o creme naturalmente, obtendo a manteiga de primeira qualidade. Outra opção é utilizar fermento específico para a manteiga, que deve ser adicionado ao creme logo após ele ser resfriado no processo de pasteurização. Neste caso, a manteiga é classificada como de primeira qualidade. Passado o tempo de fermentação, o tanque pode ser aberto para a bateção da manteiga. Primeiro, confira a temperatura. Ela deve estar entre 10 e 12 graus Celsius. Caso ele não esteja nessa temperatura, ela precisa ser ajustada. Agora transfira o creme para a batedeira com auxílio de um balde ou automaticamente por uma bomba. Um ponto importante nesta operação é que devem ser colocados, no máximo, 50% da capacidade total da batedeira, sendo o ideal somente 40% da capacidade. Por exemplo, nesta batedeira de 200 litros, podem ser colocados até 100 litros de creme, mas o ideal é que sejam colocados somente 40% de sua capacidade, ou seja, somente 80 litros de creme. Caso o volume a ser batido seja de até 70% de creme em relação à batedeira, ele pode ser colocado parceladamente. Por exemplo, para esta batedeira de 200 litros, tendo-se até 140 litros de creme, inicia-se com 80 litros. Inicia-se a bateção e depois, no ponto de chantilly, que veremos mais à frente no processo de fabricação, acrescenta-se mais creme, continuando a bateção. Com o creme no cilindro, ele deve ser hermeticamente fechado e pode ser acionado o sistema de rotação da batedeira. Esta é uma das operações mais importantes e tem a finalidade de reunir os glóbulos de gordura em grãos e eliminar as substâncias não gordurosas através do letelho, como veremos mais adiante. A temperatura do creme, se estiver acima de 12 graus Celsius, influencia a incorporação de umidade, a textura, a aparência e diminui o rendimento da manteiga. Quando é utilizado o creme com baixa concentração de gordura, aumenta o tempo de bateção. Os grãos ficam pequenos e a textura do produto fica quebradiça. Quando é utilizado o creme com teor de gordura muito elevado, o tempo de bateção diminui e os grãos muito grandes retêm mais umidade. A velocidade de bateção também é importante. Quando é muito elevada, o tempo de bateção diminui. Já com a velocidade muito baixa, ocorre aumento do tempo e a manteiga fica pouco aerada e com gosto de sebo. Durante a bateção, ocorrem diversos processos e mudanças no creme até que a manteiga fique pronta. Vamos acompanhá-los. No início, ocorre intensa liberação de gases desprendidos pelo creme, sendo recomendado durante os primeiros 5 minutos abrir por umas 3 vezes a torneira da batedeira para eliminação de gases. Depois de 10 a 15 minutos, o creme se transformou no produto conhecido como chantilly. Observe como o volume do creme aumentou na batedeira. Este é o chantilly, um produto da incorporação de ar no creme durante o processo de agitação. O chantilly é muito utilizado em receitas de tortas e na fabricação de sorvete.
Tem consistência mais firme que o creme e é muito aerado. Neste ponto, pode ser adicionado mais um pouco de creme. No ponto de chantilly, foi incorporado o máximo de ar na massa e o volume vai diminuir, podendo ser adicionado mais creme. Se todo o creme foi adicionado no início, o processo de rotação não precisa ser interrompido para se ver a formação do chantilly. Desta fase em diante, vai ocorrer a aglutinação da gordura e a expulsão do ar. Este processo avança até a formação final da manteiga. Passados aproximadamente 45 minutos desde o início do processo, é importante acompanhar o ponto do creme pelo visor da batedeira. Quando ele começa a ficar mais limpo e podem ser vistos os grãos e o soro separados, a manteiga está no ponto. A batedeira pode ser desligada e sua tampa aberta para avaliação do ponto de formação dos grãos. Agora ele está no ponto de manteiga, ou seja, os grãos já estão maiores e bem separados do soro. Ao pegar uma amostra destes grãos, podemos observar que eles apresentam o tamanho ideal e que têm o formato de uma couve-flor. Grave bem este ponto, pois este é o aspecto do ponto ideal da manteiga, quando então o processo de bateção do creme deve ser interrompido. Observe que nesta fase o soro também está bem separado da manteiga. Quando interrompemos o processo de bateção antes da hora, os grãos de gordura ficam muito pequenos e, consequentemente, irá ocorrer perda excessiva de gordura no leitelho, diminuindo o rendimento. Além desta perda, a qualidade final fica comprometida, pois a manteiga passa a se apresentar muito quebradiça. Ao contrário, ao manter o processo de bateção após o ponto ideal, os grãos ficarão muito grandes. A manteiga irá absorver muito leitelho, ficando muito aguada. Com o creme no ponto, chegou a hora de drenar o leitelho, abrindo o registro que existe na parte inferior da batedeira. Este processo continua até completa drenagem. O leitelho é branco com tonalidade levemente azulada, sem viscosidade e com cheiro agradável e assemelha-se a um leite desnatado. O leitelho é o sobrenadante resultante da bateção da manteiga. Este produto, como o soro da fabricação de queijos, não pode ser descartado diretamente em rios ou lagos, por causa de seu alto poder contaminante, consumindo muito de sua demanda biológica de oxigênio. Outro fator importante é que podemos verificar se o rendimento do processo de fabricação está bom a partir do leitelho. Para isto, basta coletar uma amostra em um becker e levar para a análise do teor de gordura. Se o teor de gordura médio perdido neste momento está na faixa de 0,5 a 0,7%, indica que o processo de fabricação está bom. Caso contrário, se o teor de gordura estiver acima deste valor, significa que está sendo perdida muita gordura e o rendimento está baixo. Neste caso, deve ser feita uma análise de todas as fases da fabricação, para descobrir onde está ocorrendo a falha. Para ter um melhor controle de seu processo de fabricação, faça este teste uma vez por mês. Com todo o leitelho drenado, sobra na batedeira somente a gordura. Mas ela ainda apresenta restos de leitelho. Para eliminá-lo, é preciso lavar esta massa com água de boa qualidade. A água deve ser previamente resfriada em latões de aço inoxidável, a temperatura entre 7 e 12 graus Celsius, o que corresponde a cerca de 2 a 3 graus a menos que o leitelho. Esta temperatura é fundamental para o rendimento e boa qualidade da manteiga produzida. Existem 3 formas de calcularmos a quantidade de água necessária para a lavagem da gordura. A primeira é colocar água na batedeira até que fique no mesmo nível do início do processamento, ou seja, da colocação do creme. A segunda
Medir a quantidade de leitelho drenado e adicionar a mesma quantidade de água na batedeira. A terceira é em função da quantidade de manteiga a ser produzida, sendo necessário 130 litros de água para cada 100 quilos de manteiga processada. Acrescente esta água fria diretamente na manteiga para realizar a lavagem. Observe que o nível no interior da batedeira está coincidindo com o nível inicial de creme do início do processo. Agora o sistema é novamente ligado, mas são dadas somente 5 a 10 voltas na batedeira com a rotação mais baixa. Nesta lavagem são retiradas as impurezas existentes e ainda o resto do leitelho que permaneceu confinado entre os glóbulos da gordura. Completadas as voltas, esta água é totalmente drenada por meio do registro. É essencial que durante os processos de drenagem, o registro fique exatamente no ponto inferior da batedeira. Com toda a água drenada, vamos repetir o processo exatamente da mesma forma que na fase anterior, acrescentando água à batedeira. Novamente a batedeira é fechada e repetido o processo de lavagem com 5 a 10 voltas na batedeira. Finalmente, a água da lavagem final é descartada. Esta é a manteiga depois de lavada. Os grãos continuam distintos e agora com coloração uniforme, sem leitelho e outros contaminantes. Agora deve ser acrescentado sal. Escolha um que contenha no mínimo 99% de cloreto de sódio